Estas petições são para entregar na Assembleia da República assim que a nova Assembleia da República tome posse. Porque é que não há sobre mobilidade por doença ou sobre outras matérias? Uma razão simples, porque a mobilidade por doença é regulada por um decreto-lei, não por uma lei. E, portanto, as petições que nós temos são petições que poderá a Assembleia da República, através de lei, alterar. O caso da mobilidade por doença tem que ser o Governo e as petições são para entregar na Assembleia. Portanto, a nossa intenção é as 4 grandes áreas que nós tivemos relativamente às lutas que nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos, não foi da última legislatura, dos últimos anos. Carreira, não é só o tempo de serviço, e já lá vamos, é o tempo de serviço, são as cotas, são as vagas, é a avaliação de desempenho, é tudo isso, não é? Que nós temos ali e que tem que ser alterado. Segundo, as questões da precariedade, é verdade que eles vincularam alguns milhares de professores, mas porquê? Porque Portugal teve um procedimento disciplinar aberto pela Comissão Europeia que os obrigou a fazer isso, porque senão não tinham feito, e mesmo assim fizeram de uma forma insuficiente. Não estão a cumprir a diretiva comunitária, em primeiro lugar, porque continuamos a ter professores com 20 anos de serviço e 18 e 15 que continuam com contratos a prazo. E em segundo lugar, porque mesmo em relação ao salário, que a diretiva europeia impede a discriminação dos contratados relativamente aos dos prazos, eles só permitem que um contratado vá até ao correspondente ao terceiro escalão da carreira, quando há contratados que têm tempo de serviço para irem por aí fora. Portanto, isto que fique claro. Mas, e voltando atrás na questão das vagas, eles podem contar o tempo de serviço aos professores, mas se tiverem a continuar a haver vagas para progressão, por exemplo, logo no 5º escalão, um professor que tenha tempo de serviço para o 6º ou para o 7º ou para o 8º não passa do 4º. Portanto, a questão do tempo de serviço tem que se jogar com as outras coisas, não é só o tempo de serviço a ser considerado. Na Madeira e nos Açores, isso não significa parar no 4º escalão, porque lá nos Açores não há vagas e na Madeira as vagas têm sido iguais, em número igual ao dos professores, e portanto ninguém fica travado, não é? Pronto. A outra matéria tem a ver com as condições de trabalho, que é claramente matéria também do âmbito parlamentar, e a aposentação, que é de uma lei geral, que também pode ser aprovada. Sobre a mobilidade por doença, dizer o quê? A mobilidade por doença tem que ser alterada este ano, queiram ou não queiram, ou não queiram. E nós temos feito tudo, também junto dos partidos, mas aqui pensando já no que poderá ser o futuro governo, e ainda há uma semana, 15 dias, tanto, nós fizemos precisamente em Coimbra uma conferência de imprensa, onde até esteve presente uma colega nossa daqui, a Ana Almeida, e com colegas vários, com doenças extremamente graves, que foram impedidos, nos casos, por estarem a 20 km ou 18 km da área de residência, não puderam sequer apresentar-se no requerimento de mobilidade, e noutro caso de colegas, quando uma colega com um filho com autismo extremamente profundo e uma outra colega com uma doença oncológica extremamente grave, não puderam concorrer porque nas escolas para onde iam havia lugar para quem tinha cancro, mas tinha que ser de História e não podia ser de Português, tinha que ser de Matemática, não podia ser do primeiro ciclo, ou seja, isto não tem sentido nenhum. A proteção da doença, as doenças oncológicas, as doenças incapacitantes, não afetam as pessoas porque elas são da disciplina A, B ou C, não é? Não é isso que afetam as pessoas, ponto final. E, portanto, a proteção da doença tem que ser uma proteção que não pode ser por concurso, porque sendo por concurso acontece o que aconteceu o ano passado, que foi chegarem a falecer colegas nossas aqui na região centro que nunca tiveram direito à mobilidade por doença. Não faleceram por isso, mas fica, sem dúvida nenhuma, fica a certeza de que elas estavam mesmo muito doentes e que o Governo lhes impediu essa mobilidade. Esta é matéria que é obrigatória de ser alterada e, aliás, da nossa parte vai ser a primeira que nós tentaremos que se altere. Agora, diz o Ministério da Educação, mas é que havia ou havia alguma, não sei se é muita, se é alguma, havia alguma vigarice e tal, os professores, malandrecos e tal, não sei bem. Nós pedimos ao Ministério que, primeiro, e aliás propusemos, acionasse os mecanismos de fiscalização, todos, antes da mobilidade, para que se soubesse se sim, se não. É ou não é realmente uma doença incapacitante que justifica essa mobilidade. Eles nunca quiseram fazer isso.
fizeram-no agora, mais tarde, para vir dizer que tem lá umas vigarices que já apanharam e nós, como eles não nos responderam sobre que tipo de vigarice era, então tivemos que ir para o tribunal e eles agora responderam ao tribunal, mas só responderam que apanharam 104 casos. Nós estamos a falar de 7.000 pedidos, eles apanharam 104 casos. E não dizem outra coisa, qual é a vigarice. É que, em alguns casos, são doenças incapacitantes que não constam da lista, que é de 1989, portanto já lá vão 35 anos, em que havia doenças que ainda nem lá vinham porque nem se sabia o nome que aquilo tinha, não é? E que hoje já estão identificadas. Mas não são doenças como a Covid, nem são doenças como essas coisas, não é? São doenças incapacitantes. E, portanto, alguns dos casos é que são doenças incapacitantes que não estão naquela lista, e noutros casos, que eles chamam de vigarices, são relatórios perfeitamente claros sobre a situação dos docentes, mas que, por exemplo, falta a vinheta do médico, falta o atestado multiuso, porque são com 2 e 3 anos de serem chamadas as pessoas para terem um certificado multiusos e, portanto, na altura tinham que entregar os documentos e não tinham o certificado. São coisas deste tipo, por isso é que eles não querem dizer. Dizem o número, mas não dizem o motivo, porque não há ali, aliás, até seria estranho que houvesse ali alguma situação fraudulenta, em primeiro lugar, porque não é o professor que se autoatesta, não é? Portanto, tem uma série de relatórios passados por médicos. E depois, porque todos os documentos, se houver fraude, todos os documentos são apreciados e são depois deferidos ou indeferidos, claro, pela DGAI. Aquilo passa na Direção-Geral. Portanto, em última instância, se houver fraude, aqui quem pactua com a fraude é o próprio Ministério através da DGAI. E já agora a DGAI deveria ser mais competente naquilo que faz, porque, por exemplo, estamos agora a detectar isso, não sei se os colegas já deram por ela, que o tal acelerador que iria permitir que os professores acelerassem na carreira, mas que não recupera um dia, nem uma hora, nem um dia de tempo de serviço, mas que a quem passou sem estar à espera das vagas dá um ano a menos no escalão em que estiver, e quem esteve nas vagas permite-lhe recuperar o tempo que esteve parado, portanto não dá a recuperação do tempo que se perdeu no congelamento, apenas recupera o tempo para além desse que a pessoa também teve. Pelos vistos saiu agora à plataforma e o que nos está a chegar dos colegas é que aquilo vem tudo gatado. E vem gatado porquê? Porque, embora eles tivessem meio ano para fazer esta plataforma, ao que parece, em vez de estar a sair a data a que as pessoas têm direito de progredir, cá de ser setembro, outubro, novembro, agora do ano passado, está a sair a data em que a pessoa fez a última progressão, ou seja, alguns a data de há 2 anos ou 3. O Ministério até pode pagar, nós aí estaremos de acordo, os retroativos a 2 ou 3 anos atrás. Quem somos nós para nos opormos a isso? Até já se recuperavam esses 2 ou 3 anos, não é? Mas o problema é que não é isso que está ali previsto, o que significa que se está há meio ano à espera que aqueles retroativos e aquela mudança se dê, e agora, com certeza, vai ficar mais algum tempo para poder corrigir a plataforma, porque os diretores já estão a contactar o Ministério, uma vez que já perceberam que o erro existe ali. Eu não vou dizer que é um erro para tentar atrasar ainda mais o pagamento, porque com eleições à porta eles não iam dizer isso porque corria-lhes mal a coisa, mas é um erro de incompetência, e esta é a incompetência que estes tipos têm tido ao longo destes anos todos. Porquê é que estamos hoje a fazer estas iniciativas? Eu agora, depois ali, repetimos ali para a comunicação ouvir, social ouvir. Em primeiro lugar, porque era importante na campanha nós dizermos ao que vamos depois de haver um governo. Para que não fique a dúvida se os tipos andam outra vez aqui nas lutas e tal, é porque é o governo A ou o governo B, ou é porque está lá o isto ou o aquilo. Não é. Nós iremos estar nas lutas conforme aquilo que o próximo governo estiver disponível para fazer. E se não vier ao encontro do que nós defendemos, nós vamos estar na rua como tivemos e vamos reclamar isso. E nós queremos dizer isso desde já, para que ninguém tenha dúvidas de que os professores não se irão calar a seguir. Sim. E não é só a questão do tempo de serviço, que já lá vou também. Em segundo lugar, porque quem não aparece não existe, como se sabe, e nós temos visto que nesta fase alguns grupos profissionais têm estado e bem a reclamar os seus direitos.
E nós, professores, não vamos agora, no momento destes, desaparecer e, olha, os tipos até já estão contentes porque os partidos já praticamente todos dizem que lhes vão recuperar o tempo de serviço. Bom, o tempo de serviço é muito importante e é talvez aquilo que une mais os professores, ou uniu mais os professores na última legislatura. Mas é preciso atenção a uma coisa. Mesmo aqueles que dizem que vão recuperar o tempo de serviço, quando nós olhamos para a proposta que têm, vão recuperar em 5 anos. Ó colegas, 5 anos significa nós vamos ter governo para aí em maio de 2024. O orçamento que vai prever o início do primeiro faseamento há de ser o de 25. O de 25 em 5 anos significa que a recuperação é feita em 2030. Aí está concretizada. Quantos professores é que até 2030 ou não se aposentaram ou não chegaram ao 10º escalão e portanto já não vão recuperar coisa nenhuma, ou mesmo que estejam no 9º, vão recuperar 1 ano ou 2. Portanto, os 5 anos era uma proposta, ou mesmo os 4, era uma proposta boa, como foi na Madeira e nos Açores, que acaba agora. Começou em 2018, 2019 e acaba em 2024. Agora, começar em 2025 para acabar em 2030... Bem, isso significa que mais de metade dos professores que perderam tempo de serviço já se tramaram. E o problema continua a ser este, é que antigamente, quando a aposentação era calculada com base no último salário, bem, nós até podíamos ter o tempo recuperado no ano em que nos íamos aposentar, que era isso que contava. Agora não. Agora, cada ano conta para o valor da pensão. E, portanto, quanto tempo mais nós estivermos à espera para recuperar o tempo de serviço, mais nós somos penalizados na futura pensão, porque ela vai ser calculada com base no sítio onde estamos e não onde deveríamos estar. E, portanto, eles, tudo bem, todos vão recuperar o tempo de serviço, nós cá estaremos para ver isso e para negociar isso. Agora, 5 anos, que fique já claro que é um tempo que nós não podemos aceitar, porque isto significa que a maior malta mais nova não perdeu o tempo, ou perdeu pouco tempo. O pessoal mais ali de meio da carreira, até 2030, muitos já não têm tempo de recuperar mais nada. E muitos até, que já estão hoje no topo de carreira, não é? Quer dizer, pode-se dizer, mas esses já estão no topo de carreira, portanto esses já não têm problema. Têm, porque já se lixaram, desculpem lá a expressão, para efeitos de pensão. Porque como não podem voltar atrás, já não podem recuperar nada para poder valorizar o que vai ser o valor da sua pensão. E, portanto, nesses casos, o que nós estamos a defender é que o tempo que foi perdido, para além de recuperado por quem ainda pode recuperar, seja considerado para efeitos de bonificação da própria aposentação. Sob pena da malta que já não tem tempo de recuperar, já não conseguir ter qualquer efeito em relação a isso. Mas depois dizer o seguinte, porque é muito importante, e nós estamos em período de campanha, e esta iniciativa é uma iniciativa na campanha e de campanha dos professores também, não é porque vamos candidatar-nos, porque corríamos o risco de ganhar e depois tínhamos que fazer governo e podíamos não ter maioria absoluta, mas porque há mais coisas do que a recuperação do tempo de serviço. Há aquelas da petição, que já aqui se falaram, e há a mobilidade por doença, e há o período probatório que exigem a professores com 15 e 20 anos de serviço que vão fazer um período probatório que não tem qualquer tipo de jeito, mas há mais coisas que nós não podemos esquecer. E basta olhar para os programas eleitorais. Eu não vou dizer que é do A ou do B ou do C, porque isso aí cada um sabe ler e sabe lá chegar, mas preocupa-nos muito olhar para programas eleitorais que dizem, por exemplo, que querem alterar, sim senhor, admitem recuperar o tempo de serviço, mas alterando a avaliação de desempenho dos professores. E a gente diz assim, então, mas como? Muito simples, é ter em conta, como eles dizem, a eficácia do professor medida pelos resultados dos seus alunos. Então, e como é que vão medir? Está lá, colegas, está lá, está lá. E num partido que provavelmente poderá até entrar no governo. E como é que eles querem medir isso? Muito simples, criando exames a partir do 4º ano de escolaridade. Está lá também. Portanto, aquilo que há ali programas que apontam para a existência de exames, novamente, desde o 4º ano de escolaridade, não apenas para avaliar os alunos, mas para ser um dos fatores de avaliação dos professores, e depois também diz lá para quê. É que nós podíamos estar a dizer assim, cuidado que eles estão-se a preparar. Não é cuidado que pode... Não, está lá escrito, portanto, estando escrito, podemos falar.
Para quê? Para que isto seja tido em conta, estes resultados escolares dos alunos no âmbito da avaliação dos professores, sendo isso, está lá escrito também, que vai definir as colocações e que vai definir o salário dos professores. Está lá escrito. Portanto, está lá escrito que o salário dos professores deve depender da sua avaliação e esta deve depender dos resultados escolares dos alunos. Está lá escrito, colegas. E, portanto, sejamos atentos, porque não é só a recuperação do tempo de serviço, não é? Mas está também escrito em inúmeros programas de alguns partidos, e é preciso, mas isso eles até dizem na televisão, nos debates, disseram-nos, por exemplo, o regresso aos contratos de associação. E nós dizemos assim, então, mas o regresso aos contratos de associação, os contratos de associação existem. Não é preciso regressar. E existem para quê? Para quando as escolas são sobrelotadas, poder recorrer-se a uma resposta privada que se associa à resposta pública e é financiada para esse efeito. Portanto, é preciso regressar aos contratos de associação? Sim. O que defendem é o regresso aos antigos contratos de associação que despejaram escolas, que provocaram desemprego nos professores, que até um primeiro-ministro mandava emigrar porque não havia hipótese de haver emprego, que provocaram milhares de horários zero, que levaram o pessoal a fazer 1 mês e meio de greve aos exames, para, na altura do Nuno Crato, para que ele deixasse cair, porque eram cerca de 12 mil horários zero, que era malta para ir para a requalificação, para depois ser posta fora da profissão. E isso era porquê? Foi por vários motivos. Foi porque aumentaram o número de alunos por turma, foi porque mexeram nos horários e foi porque desviaram os alunos para colégios privados. Aqui em Viseu era um dos exemplos, mas então no litoral aquilo era demais. Por exemplo, em Vila Praia de Âncora, lá em cima, no norte, havia um colégio privado em frente à escola pública, onde na escola pública estava tudo com horário zero, porque o Estado estava a pagar ao colégio para ficar lá com os miúdos. E, portanto, que é uma das formas que eles têm de reduzir o número de trabalhadores da administração pública, nomeadamente professores. E, portanto, essa é até, digamos, a proposta mais soft de privatização, que é os contratos de associação. Porque há lá outros, também, que até dizem que é o cheque em cima. O que tem que se financiar não são as escolas, é cada aluno. E depois os alunos vão escolher para onde é que querem ir. E, portanto, o despejar a escola pública não é uma, digamos, não é porque há mais qualidade no privado, há mais resposta no privado. Não é assim na educação, nem é assim na saúde. Nós sabemos que na saúde, mesmo quando nós temos a ADSE, vamos a uma clínica privada, quando a coisa é muito complicada, eles mandam-nos logo para o hospital, né? para o público. Mas na educação não é assim. Os professores que estão lá não são mais qualificados nos colégios do que os que estão na escola pública. Mas não se fala nisto, mas nos colégios privados não há excesso de professores ou até professores à conta da necessidade. Os colégios privados têm a mesma falta de professores que no público, aliás, têm mais, porque muitos colegas que estavam nos colégios com a falta de professores vieram para as escolas públicas e por isso o número de professores não profissionalizados nos colégios privados é igual ou até superior ao que acontece no público. Portanto, não é aqui uma questão de haver lá e tal, lá, sim, há qualidade, há gente suficiente. Não. É uma opção. E é uma opção política e é legítima. A questão não é essa. Agora, a questão aqui é se nós achamos que é pela privatização, por esse caminho, por ficar muito pessoal, que é pessoal da escola pública, funcionários públicos, que é a maioria dos que aqui estamos, ou se não todos, começarmos de repente a passarmos de, faltam professores para o que é que se faz a estes professores todos. E o que se faz é que ainda não é do quadro emigra, e quem já é do quadro, horário zero e qualquer coisa como a requalificação. E depois nós dizemos, está bem, contam-nos o tempo de serviço, mas já cá nem estamos para poder usufruir disso. Porque se começarem ou se forem por esse caminho, é um caminho muito complicado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E uma última notinha só para dizer que a Unesco é insuspeita, né? Não foi a FENPROF, nem nenhum partido à esquerda, ou ao meio, ou ao lado, ou seja o que for. A Unesco, no dia 24 de janeiro, portanto, no mês passado, no Dia Internacional do Professor, pôs como mote para o Dia Internacional da Educação, desculpa, o do professor é em outubro, no Dia Internacional da Educação, pôs como mote a importância do papel dos professores
no combate ao discurso de ódio. E quando diz no combate ao discurso de ódio, diz no combate à intolerância para com aquilo que é diferente. Diferente porque são imigrantes ou filhos de imigrantes, diferente por razões de orientação, seja de que tipo for, diferente porque sai da norma e, portanto, é anómalo. E a Unesco pede aos professores de todo o mundo que tenham em conta precisamente esse seu papel, porque a democracia defende-se, não é só ir votar, a democracia defende-se formando cidadãos capazes, os nossos jovens, de exercer uma cidadania democrática no futuro. É a Unesco que pede isto aos professores. E nós, FENPROF, aqui no nosso país, estamos empenhadíssimos em estar de acordo e em desenvolver a ação que for necessária para que sejamos também nós, os professores, desde os mais pequeninos até aos mais velhos, dizer-lhes que a democracia é fundamental, porque se um dia ela for posta em causa, é posta em causa a nossa sociedade e se nós sabemos bem o que é que ela representa. E exemplos nesse mundo todo não faltam. O último deles foi, por exemplo, o que está a acontecer na Argentina. Na Argentina, até muitos colegas, dizem-nos os colegas lá dos sindicatos, que 40% dos professores foram votar naquele maluco do serrote, né, no Javier Milei, e que uma das primeiras coisas que ele fez foi precisamente acabar com a escola pública como resposta, aliás, naquela lei com 300 e não sei quantos artigos, e agora é o cada um que se governa. Aliás, acabou com tudo o que era Estado, fosse na função, na educação, fosse na saúde, nos subsídios, nos transportes públicos que deixaram de ter financiamento público. É claro que isto agora vai ter de passar ainda no Parlamento, porque aí a maioria é um bocado diferente, mas os nossos colegas da Argentina hoje dizem-nos muitos que, e aliás viu-se na televisão há dias até com jovens estudantes que foram atrás daquela conversa engraçada e tal, e coisa ali, popularucha, e falavam dos problemas que as pessoas tinham, e hoje andam nas manifestações contra aquelas medidas que estão para ser aprovadas, e claro, a levar com jatos de água da polícia e umas sovas lá dos cacetes dos polícias, não é? E portanto há coisas que às vezes é difícil de remediar e nós temos que prevenir, e prevenir em situações desse tipo nós estamos a tempo também, e portanto aqui só dizer que tenhamos em atenção e vamos ler. É importante que nós, além do que se diz nos debates, e nos debates é dito o que as pessoas querem ouvir, não é para isso que servem os debates, evidentemente, é que vamos ler e que vamos perceber se efetivamente onde é que podemos ou não estar a pôr em causa até a nossa vida, até o nosso emprego, até o nosso futuro, mas e sobretudo o futuro deste país e o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças, porque às vezes nestas campanhas nós já sabemos como é que elas funcionam, não é? É malta, aqui neste caso partidos, a dizer, até agora não pudemos fazer, mas agora é que vai ser, graças, agora é que vai ser, não é? O Zé Mário Branco tem uma cantiga que fala bem, ainda ontem tinha ouvido isso no rádio. E outros que é tipo de companhia de seguros, tem aquelas letras grandes que a malta toda lê, recuperação do tempo de serviço, mas depois tem lá as letras pequenitas que a malta nem olha, né? E mais que já vê mal como nós e tal, tem que pôr os óculos e às vezes não os traz, é uma chatice. E nós temos que ler as gordas e temos que ler as pequeninas. As gordas, para quem for governo, seja quem for, nós no primeiro dia irmos lá bater à porta e dizer, estamos aqui agora para vocês cumprirem aquilo que tinham dito que iam fazer e cumprirem mais rapidamente do que queriam. E as pequeninas, para lhes dizer também, logo na primeira reunião, e em relação àquilo, e aquilo chama-se privatização, contratos de associação, cheque de ensino, avaliação dos professores com... aliás, está lá também nos concursos, uma das coisas que nós tanto lutámos, que era acabar com a graduação profissional que queria este governo e avançar para colocações pelos diretores, está lá em alguns programas que é precisamente as colocações dos professores pelas escolas e tendo em conta a avaliação que os professores tiveram. Portanto, nós neste momento ainda podemos fazer as nossas opções, felizmente, a democracia é isso mesmo,
mas independentemente disso, se o caminho for esse, que os portugueses escolham, há uma coisa que é de certeza absoluta, é que nós vamos estar na rua, voltaremos à rua e vamos à luta, porque não vamos admitir, seja qual for o governo, que venham pôr em causa a escola pública, venham pôr em causa o nosso futuro, venham pôr em causa o nosso trabalho, venham pôr em causa a nossa vida e venham pôr em causa também aquela que é hoje, ou que são hoje, alguns dos principais pilares da democracia. E um deles é claramente a escola pública, porque é ela que consegue dar a resposta para todos. Se nós formos por um caminho de privatização, podemos dizer assim, a escola pública acaba, não acaba, fica, é como noutros países existe, não é? Nos Estados Unidos, em outros países. É uma escola para aqueles que não têm dinheiro para mais, para os indigentes, para os excluídos pela pobreza, e isso é a escola pública. Nós chegamos a esses países na América Latina também, não é só na América do Norte, e noutros, nomeadamente aqui na Europa, e sabemos, porque os pais dizem, eu vou fazer um esforço, porque o meu filho tem que ir para um colégio privado para poder ir para a universidade, porque ficar na escola que é pública não tem hipótese, porque a perda de qualidade aí da escola pública é a escola de segunda e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque tem sido a escola pública que tem permitido que em Portugal, como elevador social que ela é, muitos jovens que vêm de camadas sociais e económicas menos favorecidas consigam chegar a lugares e a ter profissões diferentes do que tinham os seus pais. E é essa escola pública, com estes professores, que tem feito esta diferença. E nós vamos continuar a lutar para que a escola pública continue a fazer a diferença. E agora, acho que só ficarmos aqui e não irmos dizer isto lá fora seria não nos verem e nós temos de lá ir. Já agora, uma questão só que uma colega me punha ali fora há pouco. Então agora, para a malta do segundo ciclo anda toda a rasca que isto agora vai acabar o segundo ciclo, o que é que vai acontecer ao pessoal? Não vai ninguém para a rua. É assim, aquilo que o Conselho Nacional de Educação colocou no documento que no Estado da Educação, que já é o documento sobre o Estado da Educação em 2022 e que vem confirmar coisas bem mais graves do que aquelas do que isso do segundo ciclo, por exemplo, que mais de 30 mil professores já têm mais de 60 anos, que 53% dos professores mais de 50, que no segundo ciclo são mais de 60%, são 60% dos professores que já têm mais de 50, que a falta de professores é um problema crescente, só para termos ideia. Há 2 anos, em 22, reformaram-se 2.401 professores, o ano passado subiu 44%, reformaram-se 3.521 e este ano, só nos 3 primeiros meses, já batemos um recorde dos 3 primeiros meses de 2013, foi um ano excepcional de saída de pessoas para a aposentação, prevendo-se que chegue à casa dos 5.000, perto dos 5.000 os que se vão aposentar. Se tivermos em conta que os que estão a chegar nos cursos são 1.000 e poucos, isto vai ser um problema gravíssimo que nós podemos vir a ter, não é? De desvalorização da própria formação dos docentes. A questão do segundo ciclo, que eles lá colocam, é uma coisa tão simples como esta, não é? O segundo ciclo do ensino básico foi criado num momento específico, que foi quando, ainda antes do 25 de Abril, a escolaridade obrigatória passou de 4 para 6 anos, foi criada a 5ª e a 6ª classes, na altura, sobretudo era nas zonas mais rurais para jovens e adolescentes que depois não iam continuar a estudar, e entretanto criou-se o ciclo preparatório nas suas 2 variantes, o ciclo direto e o ciclo TV, na telescola, que ainda era também em zonas menos urbanas, pronto, que era para evitar a deslocação. E esse ciclo foi criado na altura, entretanto a escolaridade foi aumentando e agora são 12 anos. Portanto, há uma história para a criação do segundo ciclo. E nós, neste momento, somos até mesmo o único país da Europa, eu não digo do mundo, porque pronto, pode acontecer sítios onde não seja, mas praticamente onde temos 4 ciclos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o secundário, que é o 4º ciclo. Normalmente os sistemas educativos estão organizados em 2 ciclos, um de 6 anos e outro de 6 anos. Evidentemente que isto não significa, em lado nenhum, aliás o documento diz lá, que por isso passa a ser 6 anos em monodocência. Pelo contrário, o que diz o documento é o fim da monodocência. E, portanto, a partir daí seria, digamos, uma extensão, porque também não é verdade, como diz o Presidente do CNE, que os alunos do segundo ciclo tenham 12
12 professores. Não é verdade. Portanto, são áreas, as áreas respeitam, aliás, a formação que muitos professores hoje já têm e, portanto, a possibilidade de fusão destes dois ciclos é, sobretudo, para os tornar mais semelhante ao segundo do que semelhante ao primeiro. Agora, há aqui um problema que os leva a pensar, e isto, claro, que o que está ali, e o que eu acho que nós não podemos evitar é que se discuta, não há ali nenhuma decisão, até porque o Conselho Nacional de Educação não toma decisões, né? É que se tem que discutir, e esta discussão já vem desde o final dos anos 90, no tempo do Marçal Grilo, não é de agora sequer, portanto é muito antiga. E porquê é que ela tem estado travada? Também porque isto exige mais professores, ao contrário do que às vezes a malta pensa, isto não exige menos, isto exige mais professores, porque há 4 anos que deixariam de ter um professor, não é? E portanto passaria a ter vários professores. Isto exigiria investimento em instalações, exigiria investimento em docentes, e exigiria investimento em não docentes, exigiria investimento, ou pelo menos alteração na própria organização dos currículos. Portanto, dizer esta discussão vai ser feita, eu sinceramente não vai ser em 4, nem se calhar em 8 anos que ela vai estar acabada e provavelmente até naquelas discussões, como até hoje, que são levantadas, mas depois vai-se empurrando assim com o pezinho para o lado para não se falar mais no assunto. Por isso, o pessoal que está, há bocadinho dizia uma colega, ei, lá na minha escola o pessoal está tudo aí, para tudo ir para o grosso, o que é que vai ser, então agora para o primeiro ciclo e agora ficarmos com uma turma, então como é que eu de matemática vou dar português, ou ao contrário. Isso não é nada do que irá acontecer, aliás nem sequer é isso, está lá no documento do Conselho Nacional de Educação. Agora, é uma discussão inevitável. Quando o mundo todo tem uma solução e Portugal tem outra, podia dizer-se assim, mas nós é que vamos com o passo certo, os tipos todos é que têm de pensar. Agora, não podemos mergulhar nisso assim, tipo, olha porreiro, já que é assim nos outros sítios, vamos embora, porque isso seria um desastre completo também. Esta é uma discussão que deve ser feita, devem-se tirar conclusões e deve-se tentar perceber se é melhor ou pior e só depois é que se deve ou não avançar. Portanto, a questão foi colocada, talvez fosse dado mais destaque agora, porque era assim uma grande novidade para a comunicação social, mas isso nem sequer é uma decisão do Conselho Nacional de Educação. Eles levantam 5 áreas problemáticas. Uma é essa, a outra é sobre o ensino artístico especializado, que não tem uma rede pública a nível nacional, só tem 7 instituições públicas e são todas junto ao litoral. A outra é sobre o ensino profissional e a necessidade do ensino profissional deixar de ser uma segunda via e passar a ser uma via com a dignidade das vias humanístico-científicas. Outra dos problemas que ali é levantado é sobre as chamadas novas demografias. E o que é que são as novas demografias? É precisamente o facto de se projetarem escolas praticamente vazias para os anos que nós estamos hoje a viver, em zonas de isolamento, e hoje os filhos dos imigrantes, algumas dessas escolas estão sobrelotadas. O caso, por exemplo, no Alentejo em Odmira, ou outros sítios no Algarve, ou ali no Ribatejo, que eram zonas onde as escolas estavam todas a fechar e hoje já não têm onde ter os alunos. Mas aí os colégios privados não vão querer lá fazer um colégio para receber os filhos dos paquistaneses, nem dos bangladeshes, nem nada disso. Portanto, aí eles não vão querer, porque aí não dá lucro. Mas que isto levanta outro problema, que não é só o da sobrelotação, é o do trabalho com esses alunos. Há escolas, eu há dias tive uma escola em Lisboa com 30 e tal, 35 parece-me, nacionalidades diferentes, que dentro da sala de aula o professor não tem só portugueses e brasileiros. Tem portugueses, tem brasileiros, tem chineses, tem paquistaneses, tem ucranianos, tem uma série de línguas, e como não há apoio à língua para esses alunos, o professor vê-se aflito para dar aulas àqueles que falam português e aos outros, porque demora mais tempo a ter que explicar aos outros, por gestos, muitas vezes, o que é que está ali a acontecer. E esta é uma realidade que também tem que ser encarada, e o português, língua não materna, deve ser criado um grupo de recrutamento para que professores devidamente formados para lá concorram, para que desde o primeiro ano de escolaridade até ao fim do secundário haja esse apoio, sob pena de penalizar esses alunos e, sobretudo, também de dificultar muito o trabalho que as pessoas têm na escola. Portanto, essas são as coisas que assim são colocadas, mas por acaso a comunicação social não pegou nestas outras, só pegou naquela. E, portanto, o que é que eu vos diria? Eu acho que agora estava na hora de nós irmos dizer aqui a Viseu, distribuindo um papelinho porque lutam os professores pelo caminho às pessoas,
e diz-me sobretudo dizer à comunicação social, que já deve ter gelado ali no Rocio, que os professores estão vivos, que os professores estão atuantes, que os professores estão reivindicativos e que os professores exigem que o próximo governo desconte o tempo de serviço, não privatize a educação e que resolva outros problemas muito para além do seu tempo de serviço. Portanto, é isso, colegas, que nos traz aqui, e já agora quero aqui elogiar muito o Distrito de Viseu, que continua a ser um grande exemplo de participação dos professores, comparado até com outros grandes distritos, como o Porto ou Aveiro, onde já estivemos. Viseu continua a ser uma grande lição daquilo que os professores estão a dar aos governos e aos portugueses de uma forma geral, e agradecer aos colegas por cá estarem. Obrigado.